E aí, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Questão de Opinião, podcast de política aqui do Opinião CE. Sou o Rodrigo Rodrigues, sou o host da nossa conversa. Aqui ao meu lado, Delano Rio, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, Delano. Mais uma vez, sempre juntos, né, Rodrigo? Estamos quase uma frequência Irmãos. de um casal. Quase. Muito bem. É uma coisa mais íntima. Delano, a gente tem o prazer de receber aqui na mesa, né, Helena Barbosa, que é secretária da Cultura aqui de Fortaleza. Em nome de todo o Grupo Opinião, a gente agradece por ter aceitado, né, o nosso convite. Muita coisa boa para a gente falar, ainda mais nesse período de carnaval. Sim, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Ah, massa. Só um breve histórico, né? Helena Barbosa, ela tem larga experiência como gestora cultural, produtora e pesquisadora, somando aí mais de 20 anos de atuação no campo cultural. É graduada em Ciências Sociais pela UFC, com pesquisa nas áreas de antropologia visual, cultura e política também. É especialista em gestão e políticas culturais e em gestão cultural contemporânea, autora de obras aí como Se Essa Rua Fosse Minha, né, narrativas verbais e visuais do Vicente Pinzon, um bairro aqui de Fortaleza, e da pesquisa Entre a Espada e o Encantamento, o uso do Índice de Convivência Intercultural do Instituto Dragão do Mar. Ao longo de 12 anos de gestão pública, foi coordenadora dos pontos de cultura da Secult Ceará, diretora de formação e criação do Instituto ECOA 2019, né? Assessora do gabinete da Secult Ceará e gerente de ação cultural no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura em 2017, além de gestora executiva no Centro Cultural Porto Dragão em 2022, que integram aí a rede pública, né, de equipamentos culturais aqui do Ceará. Então, mais uma vez, o currículo vasto, né? Muito obrigado pela participação aqui no jornal. Secretária, queria começar que a gente falasse um pouco como foi esse convite feito pelo atual prefeito, né, o Evandro Leitão, e como é que está sendo esse começo. Assim, a gente está recebendo aqui no podcast alguns secretários, né? Nós já recebemos secretários de várias pastas da gestão municipal e que têm apontado essa dificuldade também nesse começo de gestão, muito pelo que foi deixado também da gestão anterior. Temos um problema aí financeiro hoje na Prefeitura de Fortaleza. Sim. Também. Então, como é que foi esse convite, né? E como é que está sendo essa labuta aí desses meses iniciais de gestão? O convite aconteceu enquanto eu estava ainda, né, enquanto superintendente do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Eu estava no Rio, no processo de formação de gestores da FIJAM, terminando de montar minha apresentação 10h30 da noite, e aí o prefeito Evandro me ligou. Eu não tinha nenhuma aproximação com esse grupo político, né? Não conhecia. E o convite dele foi muito em cima do meu perfil de gestão, que trabalhava as políticas de território, né? Como é que você entende e valoriza a produção criativa que está também em vários bairros da cidade de Fortaleza. Eu vinha provocando isso dentro do Dragão do Mar, provoquei isso no Centro Cultural do Porto Dragão. Nesse caso, provocando para além dos bairros municípios, porque são o governo do estado. Mas eu tenho uma discussão, eu pesquiso, eu produzo em cima de uma política pública da cultura fundamentada na democracia cultural. E isso passa pela a estratégia de descentralizar tudo que a gente constrói, de onde a gente estiver. Então, ele me ligou, ele junto com o secretário Júnior Castro, secretário de governo, e fez o convite. Eu fiquei bem surpresa, vi lá um número desconhecido. Eu falei, não quer essa hora? 10h30 da noite. E aí, uma pessoa que eu não conhecia falou, o prefeito quer conversar com você. Eu falei, morta, né? Sim. E aí, fiquei bem feliz, porque é sobretudo sobre uma postura de reconhecimento do meu trabalho, né? Eu não sou filiado em nenhum partido político, então não era sobre isso. E ele perguntou se eu queria fazer parte da equipe, conduzindo a parte da cultura. Eu disse que ficava muito honrada, e de fato muito honrada, mas que seria necessário um alinhamento prévio entre nós, porque a gente não se conhece. Era muito importante para mim que eu tivesse condição de execução, que a gente pudesse pensar a secretaria de forma conjunta, né? Porque quando eu entro no espaço, eu tô na cultura desde os 14 anos de idade, eu tenho 37 hoje, e em cada lugar que eu entro, vem comigo também uma grande expectativa do meu compromisso, né? Eu não tenho vaidade por cargo, mas para mim é muito importante que eu consiga entregar e executar. Então, foi essa a minha conversa inicial com o prefeito Evandro.
Fiquei bem feliz com o retorno dele, dessa minha postura, que foi de dizer que a gente vai se conhecer melhor, a gente tem um perfil parecido, né? Eu quero confiar em você, quero que você confie em mim e vamos construir juntos. E mediante o desdobramento dessa conversa, eu aceitei. E assim tem sido, né? A gente está há mais de 40 dias de gestão e não há um só dia que eu me sinta desamparada nesse processo que não tem sido fácil, né? A gente passa por uma transição extremamente fragilizada. Eu ainda estou no processo de executar as coisas com informações ausentes. Então, a gente ainda está, né? Ficamos ali uma semana aprofundada dentro da secretaria para tentar montar um diagnóstico e hoje, ainda nessa data, me faltam informações. E aí é muito complicado você estar costurando uma política com informações ainda, né, que estão em processo de descoberta. Né? Não é fácil, a gente tem aí esse desafio de uma prefeitura frágil, do ponto de vista orçamentário, tendo que executar e pensar, executar e entregar a partir de uma redução orçamentária, né, que o prefeito, através do prefeito Evandro, apresentou através do decreto, mas, em contrapartida, o prefeito Evandro conseguiu montar um time harmônico, né, assim, e muito competente. Então, por exemplo, se eu tivesse que rodar o carnaval com o que foi deixado já na antiga gestão, o carnaval teria que acontecer, o pré-carnaval teria que sair em março para frente, porque não tem tempo de rodar, o edital foi lançado dia 27 de dezembro. Então, como isso foi colocado desse jeito, as secretarias que envolvem rodar um edital, nós, Central de Licitação, Secretaria de Governo, estão fazendo mutirão desde o dia 2. E aí, quando eu falo mutirão, é mutirão de turnos extras e finais de semana. De outra forma, a gente não conseguiria acelerar o processo, né? Hoje a gente já está pagando os blocos, né? E daqui a pouco vem os outros pagamentos também. Mas é fruto de uma equipe que é competente, uma equipe que muito rápido encontrou uma frequência entre nós, e do lado de cá, na Secutifor, eu venho e trago pelo menos 2 pessoas minhas que têm muita experiência com o evento, têm muita experiência com a execução da admissão direta. Então, estamos aí entregando o que tem que estar já rodando, mas as duras penas e muito sono e muito suor. Pouco sono, né? Mas isso, muito trabalho. Eu acho que tá a percepção dos moradores, né? E quando a gente fala com as pessoas, eu acho que tá funcionando, né? Tá dando certo, né? E a receptividade, eu acho que tá sendo positivo nesse ponto também. Sim. O secretário queria lhe perguntar sobre essa questão do convite, né? E na verdade, da sua aceitação dessa conversa também com o Evandro, mas tem um dado aí que eu acho que é importante, queria que você comentasse, é que na eleição passada, essa eleição foi uma eleição muito acirrada. Sim. Né? Então, assim, você viu ali que teve quase metade da população, ou quase da metade dos votos válidos, pelo menos, né? Porque tem gente que não vota, enfim, não é tão assim, se dispôs a votar no candidato bolsonarista, né? E aí a gente sabe que é um grupo político que é hostil à cultura, na verdade, né? Assim, tem um projeto mesmo de aniquilação, a gente viu o que aconteceu com o MEC, assim, e são pessoas da cidade, são pessoas que votaram, então, assim, esse voto também ele tem uma certa expectativa em relação a cidade, ao tipo de gestão que ela tem que ter, né? Como é que entrar para administrar a cultura nesse contexto, né? Assim, em que você não tem ali um terreno que seja favorável, claro que assim a maioria, tanto que o prefeito foi eleito, o prefeito Evandro Leitão, mas você tem um grupo grande de pessoas que se dispuseram a votar em pessoas que num projeto político é um projeto de aniquilação da cultura, né? E aí a gente de 10 mil votos, né? E se a gente falar, por exemplo, do ex-prefeito Sarto, por exemplo, que também estava alinhado pelo menos o segundo turno nesse grupo, eu tenho 20 anos de jornalismo e eu acompanho muito perto a cultura e eu não lembro de uma gestão da Secutifor tão ruim como foi a passada, né? Assim, parecia que não existia, na verdade. Eu acho que quando a gente deixa um vazio, né, ali um vazio, as pessoas criam a narrativa que for mais próximo, ou então assume a narrativa de quem está ficando perto. Uma das coisas que a gente vem discutindo muito, né, e eu acho que isso tem muito perfil do prefeito Evandro Leitão,
é de como estabelecer uma política de proximidade. Eu não sei se as pessoas não gostam da cultura, eu não sei se elas não sabem o que a cultura faz. Né? Então, quando começa a falar assim, tem que dar mais acesso para os artistas. Tem artista que tem que primeiro conhecer o que é a cultura. Eu acho que quando você deixa o silêncio para ser o tom narrador do acontecimento, quem for esperto vai implementar a narrativa que quiser. Né? Então, assim, quando, por exemplo, hoje eu já recebo mensagens, muitas mensagens, muitos feedbacks, tanto nas redes sociais como nas ruas, de pessoas que falam, minha mãe tinha esse perfil político e ela está adorando o que está acontecendo. Né? Então, assim, quando você pensa uma cultura que também ela consegue dar conta de vários interesses, isso é bacana, porque as pessoas que tinham uma visão contrária, começa essa visão a ser quebrada. Né? Cultura só pode isso, essa cultura só pode isso. Não é. Eu me lembro que uma vez no Dragão do Mar, eu trouxe o forró de favela. Né? Eu trouxe a cantora Daniela Santiago. Por que para mim era importante? Porque é o que se consome lá. E aí eu trago ela também para atrair esse público. Quando você chega num complexo, você tem outras possibilidades de experiência em cultura e arte. Mas eu preciso primeiro aproximar esse público. Né? E eu me lembro, inclusive, que eu fui atacada no jornal. Agora pronto, vai ter forró. Eu estou falando do Ceará. Por que eu não posso ter um forró no palco? Né? E aí eu não vou entrar na discussão orçamentária, porque o caixa da Daniela às vezes é mais barato que os outros, entendeu? Então, acho que a gente também tem que fazer uma avaliação de como é que a gente quer conversar com as pessoas e também não alimentar esses muros. Né? Agora, passando o carnaval, eu vou fazer uma circulação na cidade, usando da estrutura das regionais, para apresentar o que é a secretaria. Então, assim, muitos artistas nunca conseguiram chegar. Muitos artistas não sabem nem que existe. Ou se tem, não entende o que é. Então, a partir do momento que você sai do seu território, do seu bairro, se desloca, né? Você tem um gestor se deslocando para outras áreas da cidade para apresentar o que é a secretaria, o que é o conselho, o que é edital, o que é o mapa cultural, e convidar essas pessoas, né, a participar dessa estrutura é uma coisa. A partir do momento que você vai lá dentro dos bairros e bota um palco bacana, né? Não, aqui é tudo bonito, ali é tudo feio. Não, com a mesma excelência, com o mesmo nível de cuidado, e coloca artistas lá, aqui, você dá para conversar. Não é bem isso que a gente estava pensando. Então, eu acho que quando você tem disposição de traçar uma política de proximidade com essas pessoas, o campo fica aberto para o diálogo ser outro e a construção ser outra. Eu falo isso porque perto de mim existe pessoas que pensam de todas as formas, né? Os vizinhos da rua do bairro onde eu nasci, onde mora minha família, né? A própria minha família, em algum momento, mas só tem isso, só tem aquilo, esse povo só fala sobre isso. Dá para falar sobre tudo, entendeu? Então, eu acho que essa nossa postura de conversar com todo mundo, acho que é a primeira estratégia, sabe, Delano? Porque a gente fala muito dos muros do castelo do outro e pouco se olha para os muros que a gente também. A gente fala da alta costura à alta cultura. Quem te disse que isso aqui também não é cultura? Né? O ex-ministro Bertil falava muito sobre isso. Né? A cultura está em todo canto. A cultura é arroz e feijão. Né? A gente parar de achar que a cultura é só caviar. Né? É arroz e feijão. E ela pode virar outras coisas? Pode. Cabe a gente, enquanto gestor público, ampliar as possibilidades de experiência. Mas negar, aqui é mó paia, isso aqui, não, bicho, qualifica isso aqui, leva outra coisa, traz possibilidades. Você, concedendo possibilidades, você consegue ampliar os repertórios de quem você está se relacionando. Então, eu acho que essa tem sido a principal estratégia da gente e, consoante, a principal estratégia também do prefeito, que vem numa postura de mediador, de conciliador, de uma pessoa que dialoga e uma pessoa que quer construir junto com todo mundo. Perfeito. Eu tenho trago uma dúvida aqui. No período eleitoral, a gente entrevistou o Evandro aqui, inclusive, né? E um dos receios que a gente tinha, e a gente comentava, ficava analisando, era assim, o arco de aliança é muito grande. O arco de aliança é muito grande. Evandro, como é que você vai conseguir, né, contornar isso, né, atender esses múltiplos interesses?
atender as pessoas, como é que isso vai acontecer? Ele, não, com muito diálogo, aquele jeito dele, né? Como presidente da Assembleia e tal, ele sempre trazia essa marca também. E me parece que foi uma surpresa, até pra gente que acompanhava, né? Quando os nomes foram começando a surgir, os secretários, né? Que são quadros realmente técnicos. E claro que atendiam também os partidos, né? Assim, essa conciliação partidária, né? Atendia os outros partidos. Não é o seu caso, porque você não é filiado a nenhum partido, né? Mas nós vemos isso também. Só que surpreendeu positivamente os quadros técnicos até desses interesses que foram compreendidos ali. Por que eu trago isso? Internamente, ali, você está falando que tem uma política hoje muito alinhada com o Evandro, né? Com essa percepção de democratizar um pouco mais a participação das pessoas. Hoje você tem liberdade, você teve liberdade para montar essa sua equipe, e se tem alguma resistência a mudar um pouquinho esse eixo da cultura, né? Você disse que uma vez foi atacada pela imprensa, né? Nesse ponto atacada não, foi criticada, né? E internamente, você está encontrando alguma resistência para tentar emplacar um pouco mais dessa democratização? A gente tem um carnaval que é uma festa que tá por toda a cidade, hoje um pré-carnaval por toda a cidade. Isso. Como é que tá esse momento hoje? Eu fui criticada por comentários nas redes sociais. Vai, imprensa, pelo amor de Deus, os bichos sempre foram bem bonzinho comigo. Mas a crítica existe, é válida. Claro, isso, pelo né? amor de Deus, é importante demais. Inclusive, às vezes, quando a gente tem algumas críticas dos próprios, sim. Das próprios seguidores e tal, tem algumas que a gente, vamos qualificar o serviço. É muito bacana fazer isso. Por exemplo, os meninos postaram assim, pelo amor de Deus, essas crianças no passeio público estão afogando os peixes com confete. Tira esses confetes daí, mulher. Aí eu presto atenção, até a Luciana fala, menina, olha tudo. Aí eu chamo minha equipe, gente, vamos pensar numa tela, uma grade, obrigada, porque isso também é bacana, porque vai qualificando. Eu não estou em todo lugar, minha equipe não está em todo lugar, então tem críticas que são, né, super bem-vindas. Bem é o jeito cearense, né? Mulher, te acalma. Mulher, te acalma. Peraí, vai dar certo. Não tenho nenhuma resistência. A gente tem uma linha de harmonia muito bacana e tem uma liberdade, inclusive, de quando tem qualquer tipo de coisa que eu talvez não concorde muito, ou que a gente tem algum tipo de desalinho ali, que eu vejo que está acontecendo na cena ali, no processo, eu ligo o prefeito Evandro, a gente se alinha, sempre tem a minha opinião muito respeitada, né? Eu acho que o fato de eu ter já colocado como isso era importante para mim no aceite, né, a gente hoje consegue ter conversas muito tranquilas em relações, inclusive se tiver divergência. Né, assim, eu tenho, talvez seja um dos lugares que eu tenho me sentido mais confortável e mais respeitada para executar o que eu penso enquanto política pública. Né? O prefeito Evandro tem a mesma linha que a gente, ele inclusive disse isso, eu quero você porque eu quero colocar a cultura em toda parte dessa fortaleza. Então, já é o pensamento matriz. A partir disso, a gente vai se organizando, se adaptando à redução orçamentária, né? Que aí tem isso, como é que vai fazer com isso, né? Como é que aumenta o carnaval, cortando orçamento, né? E cortando o orçamento do carnaval, né? Eu cortei mais de 1 milhão do ano passado, mesmo aumentando mais 10 polos. Então, a gente vai, não, prefeito, mais um pouquinho aqui, papapá. Então, é nesse tipo de, né? Inclusive, junto com o secretário Júnior, né, que o secretário de governo, que é quem conduz todo o processo, estou lá todo dia, às vezes sai de lá meia-noite, né, no começo do mês era meia-noite, chegamos lá 1 da manhã, muito trabalho, mas não encontro nenhuma dificuldade. A gente tem um caminho aberto para discutir qualquer coisa com o prefeito Evandro, ele cria esse vínculo de confiança com o secretariado, e eu, na verdade, fico muito tranquila. E também entendo as nossas limitações. Tem coisa que a gente quer fazer mais? Tem. Mas hoje a gente está numa realidade muito delicada para estender ou atender às expectativas. Né? Até falei, meu povo, vocês se acalmem. Porque em 40 dias, vamos segurar aí a onda um pouquinho, vamos entender como é que a prefeitura está e vamos trabalhar com expectativas, certo? E eu, inclusive, crio muito essa metodologia de eu vou dizer quando dá certo e eu vou dizer quando não dá certo. Aí eu volto para o mesmo ponto. O que quebra a confiança é não dizer nada. E aí isso aqui a gente consegue já resolver aqui na secretaria, estava previsto. Isso aqui que é uma articulação maior. Aí eu vou até o prefeito, até a secretária de governo. Não, daqui
tanto dá certo, tanto não vai dar. Então, esse método do papo reto, seja com os artistas, os trabalhadores da cultura, ou com o próprio prefeito e com a equipe do secretariado, ajuda muito as coisas fluírem, ao mesmo tempo que dá um tom de transparência para a relação, que é muito importante. É muito importante quando você coloca as coisas assim a limpo e diz o que você acha. Então, hoje, estou muito sossegada em relação a isso. Secretário, isso é um dos pontos que tem se destacado desse carnaval, inclusive elogiado essa questão, a gente até conversou um pouquinho antes de começar a gravar, sobre a questão da descentralização, né, que você realmente o carnaval está em outros polos, está em outras partes da cidade, o município Fortaleza é uma cidade muito grande e historicamente é muito concentrado, né, tudo muito acessível à aldeota e etc, e pouco para outras partes da cidade, né. Eu queria só avançar um pouco uma questão, mas a gente fala que a gente vai voltar aí para o carnaval, que eu acho que é um filé dessa entrevista. Mas dentro dessa perspectiva de descentralização, já existe conversas, ou existe um plano, ou uma intenção, não sei, assim, eu sei que eu acho que vocês pegam uma gestão, como ela tem esse problema grave financeiro, é até difícil tentar mensurar ainda, já talvez, nesse momento, o que é que vocês vão conseguir executar nos 4 anos. Mas eu lembraria, porque eu tô falando de... Aí eu vou entrar no ponto, que é a questão dos equipamentos culturais. Né? Assim, a Secutfor tem alguns equipamentos culturais ligados a ela. Alguns ainda tem. Você tem bibliotecas municipais que são... Um tem uma no Altra Nunes e outro no Conjunto Ceará. Ceará e Benfica. Isso. Mas a maioria ali, até o Benfica é uma coisa ali muito perto do centro, perto ali naquele corredor cultural que se fala, né? Sim. Então tá tudo muito meio concentrado ali no caso dos equipamentos da Secutfor, né? Então, assim, tem intenções de ampliar essa rede, por exemplo, de equipamentos? É possível pensar nisso nessa gestão? Eu acho que o primeiro passo é qualificar essa rede, né? Eu acho que seria irresponsável a gente pensar em ampliação sem qualificação desses equipamentos. A gente está fazendo essa rota, o Mercado dos Peões, Passeio Público, as 3 bibliotecas, a Altra Nunes, no Ceará e Benfica, né? A Vila das Artes, Barão de Camusim, né? Eu acho que a gente primeiro tem que qualificar e saber como é que esses equipamentos chegam em outros lugares. Eu não sei, Delana, assim, dentro da situação que a gente está, se é necessário a gente, nesse momento, ampliar a construção ou se a gente tem que ampliar a articulação. Porque, por exemplo, qual a ligação dessas bibliotecas com as bibliotecas comunitárias do seu território? Então, eu prefiro, nesse momento, né, inclusive a gente tem uma política dentro da PNAB, né, do Plano Nacional da Aldir Blanc, uma política para investir em bibliotecas comunitárias. Eu prefiro criar um plano onde essas 3 bibliotecas se ligam às bibliotecas comunitárias, que é uma rede grande de bibliotecas comunitárias, e aí, a partir dessas organizações que não são institucionais, você amplia a política. Como é que a Secretaria de Cultura trabalha melhor com os CUCAs? Os CUCAs têm espaços de música, teatro e dança, que deveriam estar, quando você pensa em rede de equipamentos municipais, você tem que colocar eles na rota. Quando eu faço um circuito, eu tenho que colocar os CUCAs nos circuitos, e são muito bons. São uma estrutura muito boa. Como é que você usa da estrutura das secretarias regionais também para ser espaços que atendem os artistas? Então, eu acho que a prefeitura ela tem uns espaços aí. Então, como é que a gente fortalece esses espaços a priori, qualifica esses espaços, depois amplia no sentido de estrutura e não de ações. De ações já tem que ampliar. Então, como é que a Vila das Artes se espalha para as escolas? Né? Como é que o Centro Cultural Belchior, através da sua política de difusão, contempla ali os saraus que acontecem, as batalhas, os passinhos do reggae, que existe, eu estava lendo ontem, numa pesquisa no Fortaleza 2040, quando você pensa em espaço cultural na cidade de Fortaleza, o primeiro lugar qual é? Praça. O primeiro lugar é praça. O segundo, quadra. Certo? O terceiro, areninha. O quarto, cuca. Então, depois que vem os equipamentos culturais do município e do estado. Mas o primeiro lugar de sociabilidade dos bairros são as praças. Então, por exemplo, ontem eu pedi para minha coordenadora baixar tudo que é praça de Fortaleza. E aí eu estou com a lista de praças. Então, quando eu pensar um edital de fomento, como é que se coloca essas praças? Agora, isso acho que diz também muito dessa centralização dos equipamentos também, sim, né? Com certeza. Porque as pessoas aí, na vida real, as pessoas vão para a praça porque... Tá distante. Tá tudo do outro lado, né? E aí o CUCA é o que mais chega perto. Porque é o que tem mais, né? E são ótimas estruturas no Mondubim, no Janguruçu, fazendo agora do Vicente Pison, Barra do Ceará, Zé Walter.
né? Então, eu acho que, a priori, mediante nesse nosso cenário, é aproveitar a estrutura que tem e não ampliar a estrutura no momento, ampliar as ações. E aí, depois, no novo momento, com certeza, eu acho que Fortaleza merece uma rede de equipamentos maior, né? Mas não em função da desqualificação do que já está aí. Então, nosso papel tem sido muito esse. Aliás, essa é a minha leitura. A gente estava em Brasília, no suporte técnico ali com o Ministério, muita coisa de informação sobre esse edital que está na Secretaria, que tem que rodar até junho. São vários editais. Eles dialogam diretamente com esses territórios criativos, que são as praças, as ruas, os coletivos, as bibliotecas comunitários, os museus orgânicos, os pontos de cultura, as comunidades dos povos tradicionais. Então, agora é nesse sentido, pegar a estrutura e ampliar. Uma coisa bem boba, a gente estava na reunião do Conselho Municipal de Cultura, aí o mestre disse assim, Helena, a gente sempre quis uma coisa que, para a gente é muito importante, mestre de capoeira. Diga, mestre, eu quero um círculo. Um círculo na praça, um círculo, uma bola, um círculo. Porque quando você coloca esse círculo aqui, você está dizendo para todo mundo que ali é o canto da capoeira. Eu falei, eu não acredito, não, eu só quero um círculo. Quantos anos? Até muito tempo que eu quero esse círculo. Eu liguei pro secretário da Regional 4 e me deu um círculo aí, quanto círculo você quer? E aí é simples, algumas coisas não precisam levantar ali um super prédio para colocar. Os meninos querem círculos. Assim como eu conversei com o secretário de Educação, Edilvan, se pode estar aberto para receber ensaio de quadrilha de capoeira, as escolas. Então, a estrutura. Não adianta aumentar a estrutura quando a articulação ela não acompanha também essa demanda. Diz então, muito diálogo, né? Você não tem um círculo que Um círculo. Já marquei com eles. Próxima semana eu vou botar eu contando os pés lá. Eu está aqui seu círculo, meu filho. Tu acredita nisso? E ele tá morto de feliz. Eu falei, minha, foi o sonho mais fácil que eu realizei na vida. Se fossem todos assim, era bom demais. E aí é isso sobre o poder da articulação e o poder também de ter um secretariado alinhado. Esse carnaval fez que a gente ficasse junto, o secretário tudinho, né? Porque tem pouco tempo para resolver e envolve muita gente. E acabou que ali, eu falei, Mari, minha filha, vai fazer esse circo logo, vai lá fazer esse circo com você. Mas é conversa. Se você não conversa com o trabalhador, não sabe a demanda, e você não conversa com a estrutura, eu tenho que ser esse mediador que vou fazendo essas costuras, assim, né? Sim. Secretária, até pra gente depois pular um pouquinho, falar um pouquinho do carnaval, né? Estamos no pré, já chega o carnaval, a gente fala um pouquinho também dessa política de descentralização, mas eu queria saber, assim, a gente tá perguntando, né, para os secretários que chegam aqui nesse início de gestão, e aí a gente sabe que tem um rombo nas contas municipais, isso é público, né, o prefeito Evandro já disse em valores bilionários, né, inclusive, e aí ficou muito na minha cabeça uma fala do Júlio Brise, quando o Júlio Brise esteve aqui, o secretário da Juventude, né, de Fortaleza, e falou, Rodrigo, que a gente perguntou isso, não foi, Dano? Rodrigo, esse ano não tem recurso. Esse ano é para arrumar a casa e tal, mas nós temos coisas em andamento, né, nós temos coisas para rodar para continuarem existindo. No caso da cultura, assim, o que é elencado como prioridade para esse começo de gestão mesmo e até o final do ano, que aí deve dar um fôlego a mais nas contas do município, né, e projetando os próximos anos de gestão? A gente tem que fazer o mesmo corte que todas as outras partes, né? 30% de pessoa, comissionado, terceirizado, salário dos secretários, 25% da OS, então tem o mesmo corte, a gente vai ter que fazer com o que está aí. Então, a gente tem que rodar os editais. O que salva na cultura, né, assim, acho que diferente da parte da juventude, é que tem um suporte, um aporte financeiro do governo federal, que é essa PENAB. Né, inclusive, teria que ter já rodado 50%, rodou 1,46%. Né, um pacto com o governo federal de 5 anos. Se eu não rodar até junho, os 50%, dos 17 milhões, não renova a segunda parcela. Então, eu acho que o nosso fôlego vai conseguir estar aí, porque é quando a gente vai espalhar com esses editais por toda a cidade a ação cultural. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu preciso de pessoal para rodar isso. Então, na verdade, eu estou escolhendo pessoas que consigam ter um ritmo parecido com o meu e que consigam fazer disso uma missão. Né? Quando eu trago um coordenador, já sabe, são pessoas que eu confio, que eu trabalho e que eu sei que vamos virar noite para fazer uma entrega, porque é onde está o respiro da cultura, né? O resto a gente vai ter que se readequar à realidade. A gente tem ali muito importante
a vitalidade que tem na Vila das Artes, toda a tradição histórica que tem de formação. Vila das Artes com 18 anos, né? A primeira escola de audiovisual, o primeiro curso de extensão em cinema e vídeo, né? Compõe toda uma cena nessa área, mas também na área de música, dança, artes visuais, circo. É uma prioridade, né? A gente tem os nossos eventos estruturantes, mas tudo vai precisar de uma adequação à realidade orçamentária e depois a gente volta no fomento. Vai ter que se organizar, não tem como. Então, e converso muito sobre isso, né? Para as expectativas. Dê aí, meu filho, um ano para a gente poder, de fato, organizar. A gente tem que atualizar o plano municipal, a gente tem que fortalecer o conselho, né? Tem que cuidar do sistema, tem uma série de coisas do ponto de vista da institucionalidade que tem que ser feita. Ontem a gente estava até tarde na secretaria para saber que fluxo é esse de processo. Chegou uma coordenadora nova minha. Eu falei, mulher, pelo amor de Deus, junta todo mundo das coordenadorias, passa quanto tempo aqui o processo, tanto tempo aqui. Tipo, eu teria que ter isso já. Então, assim, para você ver que a gente começa daí. Se eu não sei, as pessoas às vezes não sabem quando vai ser pago o artista, porque eu não sei nem quanto tempo roda o processo. Eu tenho que saber quanto tempo os processos ficam em cada lugar. A partir daí que você cria um cronograma real. Aí eu falei, vale o processo. Quantos dias aqui para rodar esse processo? A menina, 280 dias. Eu falei, Deus me livre. Tá muito errado. Então, assim, tem um atraso aí na atualização da institucionalidade que tem que correr rápido. Não adianta inventar política se a estrutura interna está desorganizada. Você vai inventar no discurso e você vai se prejudicar na prática, porque não vai entregar. Não vai entregar. E isso é muito trabalho. É muito trabalho. Então, assim, temos esse respiro com o aporte de Brasília, do Ministério da Cultura, e a gente vai fazer o nosso aqui, o básico, né, dentro de um mínimo de inovação, de pensamento em torno dos eventos estruturantes, e entregar o que já está comprometido, porque senão eu não vou ter nem futuro. Tem que arrumar o presente. Mas também não é um cenário de terra arrasada que nada vai acontecer. Não, tá? Se a gente não continuar trabalhando nesse ritmo, pode ser terra arrasada, porque você vai perder o principal recurso, né? Não o principal, mas um recurso muito importante, que é o de fomento, né, da PENAB, por exemplo. Assim, a gente porque tem se virado feito doido, todo mundo tem muita experiência. Mas eu acho muito complicado uma Secretaria de Cultura não ter a sua institucionalidade de instrumental, de programa, de fluxo, de organograma estável. Sim. Eu acho. Então, a gente está sempre... Isso faz com que você refaça os processos várias vezes, porque não há uma inteligência processual. E aí isso parece bobagem, mas isso vai desdobrar lá no artista que não é pago, lá no equipamento que não teve a manutenção, lá no edital que está parado. Desdobra tudo nisso, porque internamente tem que ter uma inteligência processual e não tem. Aí você está falando de funcionários, de carreira da secretaria também? Eu estou falando sobretudo, Elano, de instrumental. De instrumental, de dinâmica interna, de cultura organizacional. Mas funcionários também. Alguns a gente já trocou, outros a gente teve que cortar, infelizmente, por conta da redução orçamentária. Mas falta um pensamento organizacional. Não à toa as coisas atrasam. Então, a gente tem que parar. E isso acontece em várias instituições. Eu me lembro que o Dragão do Mar, eu passei 3 meses dentro para a gente montar um manual de pauta. O Dragão vendia pauta, mas a gente tinha um manual de pauta. Né, para pensar isso, um plano operacional, de organograma, ler os programas, conceitualizar. Né? Você pega um edital, a gente teve um problema no edital dos artistas agora, que ele poderia ter sido X, ele foi X. Eu tive que desmembrar o resultado. Por quê? Porque o edital estava mal escrito. Se eu tivesse ido a fundo nesse edital, eu tinha deixado metade dos artistas de Fortaleza sem tocar no carnaval, e nenhuma vez. Porque na análise técnica ele estava mal escrito. Então, assim, se a gente não se debruçar sobre isso, atualizar isso, a política vai ser completamente fragilizada, porque as coisas da secretaria rodam dentro dessa estrutura. A estrutura tem que ser qualificada de instrumental, de política, de pensamento e de pessoas. Aí eu posso rodar, senão ela não vai existir. Eu tenho 17 milhões parados da PENAB. Tem que rodar tudo até junho. Então, nesse caso, no suporte de financeiro federal, o dinheiro está lá. O dinheiro está lá. Mas tem uma questão processual, de inteligência processual, de olhar, gente, esse caminho para cá, isso aqui, e de integrar, né, os coordenadores. Não, é isso que eu falei sobre o secretariado. Assim como o secretariado está alinhado, internamente a secretaria também tem que estar.
coordenador tem que saber que esse depende de 3 dias, este 4 dias, e aí você cria uma harmonia entre a equipe que as coisas se tornam mais fluidas. Então, uma regência aí tem que ser efetivada logo. E é logo mesmo, porque o carnaval não bate na porta, férias na cidade não bate na porta, junino não bate na porta, chegou, ninguém quer saber não, que é um evento na rua. Então, não existe, tem que correr. Perfeito. E acho que essa gestão, acho que você já podia falar disso, secretária, porque assim, você está com todo esse desafio de organização, acho que até de recriação de algumas estruturas da secretaria, e você teve um carnaval que você tinha que executar, e um carnaval muito, muito cedo, né, no ano, assim, que teve que colocar na rua e, enfim, que acho que consome uma boa parte da energia da secretaria nesse momento, não é isso? Muito, muito. É o que a gente estava comentando. Tomei posse dia 2, acho que foi 2. E todos os dias até hoje são 4 turnos. Acho que os primeiros 20 dias de janeiro, meu 4 turnos era sempre no passo. No passo. Muita energia. A gente teve aí a parceria do Instituto Iracema, que é a OS que faz o contrato de gestão dos equipamentos. Eles terminavam o turno lá, vinham para o turno para a secretaria. E aí, quando pegavam mais, outro turno. Eu tive que me dividir entre secretária e diretora de eventos, porque senão não conduzia, assim. E aí, chamando quem trabalha com você há muito tempo. Os fornecedores a gente já conhece, que isso é bacana. A gente já conhece os fornecedores, já conhece os licitados, a gente saca muito de execução orçamentária, então, só cortando tudo. Não, minha filha, isso aqui eu consigo fazer por menos, isso aqui eu consigo fazer por menos. Então, teve tudo isso, ao mesmo tempo que eu estava ainda traçando o diagnóstico de tudo. Né? Então, assim, foi uma... Mas eu não estou sozinha nisso, né? Sou a secretária executiva Tiziana, a minha assessora de gabinete, Andresa Magalhães, que tem muita experiência. A Andresa vem do campo do evento há muito tempo, né? Minha assessoria de comunicação, Luciana, né? A secretária Laila da CLFO junto, toda a equipe da Secretaria de Governo, na pessoa de Júnior Castro, na pessoa da comunicação. Então, é uma turma que está virando há muito tempo, porque ninguém ia compreender se não tivesse pré-carnaval e carnaval. É isso que eu falo. Então, a gente tem que trabalhar dobrado. Então, saindo daqui, hoje à noite eu estou cortando já orçamento ou trabalhando diligência de noite. Aí vai ser. Então, a gente tem que entender que vai ser assim. Porque o nosso chão está pantanoso. E se eu der mais passo no chão pantanoso, quem vai se afogar é nós. Perfeito. Falando agora do carnaval, a gente está experimentando uma experiência diferente, né? Os polos do pré-carnaval, né? Espalhado pela cidade de Fortaleza, nas regionais. É uma tendência que deve perpassar outras festas, vem festa junina, vem programação de férias, como você estava falando, né? Essa é uma tendência que deve ficar também para os próximos eventos da Secult4? Essa é uma linha de gestão, é o que eu tenho reforçado muito. Não é uma determinação de um formato de evento, é uma linha de gestão. Tudo tem que ser descentralizado. Não à toa eu quero fazer o diálogo com os trabalhadores da cultura, eu rodando, né? Para a gente poder entender a cidade. Só consegue dar resposta à cidade quando a gente consome a cidade. E a cidade, ela é multifacetada. Então, a gente tem que conhecer essas cidades, né? Que formam o nosso município. Mas os editais vão passar por isso, a política de fomento vai passar por essa descentralização, esse pensamento de descentralização, as nossas conversas, articulações políticas também, né? E os eventos estruturantes também, na medida do possível. Né? Não dá para ter um palco grande e uma São Jameiro em cada uma das 12 regionais. Né? Seria até incoerente a gente estar falando de redução orçamentária e provocar isso. Mas, à medida do possível, a gente vai estar provocando a descentralização em um território que nunca recebeu algo desse tipo. Aí envolve, né, também saber se a logística do território comporta, né, que nessa frase, bota um palco bem ali, tem que organizar, aí, né? Tá pronto para receber 30 mil pessoas? No Ceará foi isso. Né? Então, a gente faz toda a avaliação de logística, operacional, técnica, de produção, política, de avaliação do território, e aí a gente propõe a formação. Mas, sim, existe esse desejo, que a Universidade de Fortaleza já faça também algo parecido, os festejos juninos, como é que a gente também trabalha em conversa aí com o pessoal do junino, como é que a gente descentraliza, é de fato uma linha de gestão. Secretário, qual é a avaliação que já pode ser feita desses eventos, dessas ações de descentralização no caso do pré-carnaval, né? Que vocês já foram em vários territórios, inclusive teve esse marco aí acho que do Conjunto do Ceará, que a gente viu que era um mar de gente, né? Era um mar de gente. Como é que é a avaliação que você está fazendo? Qual o feedback que você está tendo dessa Secult4 presente em regiões da cidade que muitas vezes talvez nunca tenham passado por lá, né? Sim, é muito positiva.
Muito positivo. A gente está muito feliz porque a gente tem recebido muito feedback nas redes sociais, mas a gente tem circulado os polos, né? A secretaria com o prefeito Evandro. E a cada contato, as pessoas elogiam muito a medida, né? A gente passou, no último final de semana, a gente foi para o Vila do Mar e a gente foi para Santa Cecília, no Bom Jardim. E todos eles estavam lotados de gente. O que me surpreendeu, porque quando você traz uma novidade, você tem um tempo de formação da plateia. Né? O que é isso aí? Né? Precisa ter uma ação contínua para você ir formando as pessoas e você instaura ali uma prática, né? E aí, quando eu cheguei no Santa Cecília, que estava abarrotada, eu falei, mas vai formar uma plateia bem rapidinho. Outros espaços, vai precisar. Foi menos gente? Foi menos gente. Porque é muita novidade. Ali em Santa Cecília, o Bom Jardim já fazia aquele trabalho muito bacana ali com o pessoal do Grande Bom Jardim. Vila do Mar é o ponto das barracas, então, por si só, já tem uma movimentação de gente. Mas quando você coloca numa praça que nunca teve nada, as pessoas ainda estão percebendo, né? Por isso que é importante a continuidade. A gente está no momento agora, pré-carnaval, a gente está abrindo aí um caminho e provocando já essa formação. E as outras ações têm que ir para poder entender que é uma prática contínua. Mas, assim, foi muito bacana. A gente estava com mais atenção no palco do Conjunto Ceará, porque era uma estrutura maior, né? Quanto maior a atração, quanto maior o palco, maior a minha estrutura de operacional. Tá? A gente o tempo todo atento, mas assim, foi tão tranquilo, né? Assim, estava até comentando que como o número de operações, né, de ocorrências é muito baixo. E aí, isso se dá também porque a gente se encontrou com esse corpo operacional 3, 4 vezes. E eu tô falando aqui de ETUFOL, de SAMU, de guarda, né, de todas as secretarias regionais. A gente se encontrou no passo, aqui, ali, o SAMU, não dá certo não, minha ambulância aí não, pelo amor de Deus, aqui eu não consigo chegar. Então, essa produção entre os órgãos também aconteceu. E esse planejamento prévio é que faz a coisa ser bem executada, sabe? Então, assim, até agora um feedback muito bacana. E aí, o que tiver aí de pontuação, ou que foi frágil, que deixou a desejar, a gente vai tentando, inclusive, recuperar já no próximo, que é o que eu falei sobre os peixes, né? O rapaz lá que falou também que poderia ter mais sinalização a respeito do meio ambiente nas praias. E a gente já, à mesma hora, já ligou e disse isso no cerimonial, fez um conteúdo de redes sociais para isso. Então, a gente também que tem que ter esse tempo, tem que ser urgente, assim. Postou ali, como é que eu posso qualificar já no próximo? Para, inclusive, criar essa relação de confiança com o público. Eu estou sendo escutado. É muito bacana o cara chegar lá, poxa, tá ali sinalizado o que eu tinha falado para ela nas redes sociais na vez passada. Então, a gente está numa processo de construção de confiança com esse público. E tem sido muito bacana ser abraçada, ser o trabalho reconhecido. Bacana demais, assim, são de várias gerações. Porque com jovem, você, né, jovem e tal. Mas quando tem aquelas senhorinhas, tudo cheio de glitter, tudo cheio disso e tal, agarrando você, eu tô gostando demais aqui na minha praça. É gostoso. Eu não vou superar os peixinhos, não, cara. Coitados dos peixinhos. Mas salvei já, mesmo. As crianças pomem, confete. Mas é importante de Apolo Vitti, né? Não é isso! Apolo! Socorro, né? Secretária, queria que você falasse também. A gente até estava saiu uma projeção do governo do estado, né? Do quanto o carnaval o carnaval mesmo deve movimentar em todo o estado do Ceará. E aí é importante porque estava conversando, né? Economia criativa, né? Se movimenta, atrai público, né? A pessoa vai vender as coisas, enfim, movimenta a economia dos bairros também, né? Do município como um todo. Queria que a senhora falasse um pouquinho disso, a importância disso, né? Se as pessoas já reconhecem isso na prática, né? Com essa ideia do pré-carnaval e projetando o carnaval também já. Foi a nossa primeira reunião, foi com a Denise, né, a secretária de Turismo de Fortaleza. Ela apresentou aí uma pesquisa que foi feita no ano passado sobre os impactos econômicos do carnaval na política do turismo. E esse ano a gente colocou na rua uma equipe para medir esse impacto nos bairros. Porque a gente acendeu um palco, minha filha. A gente tudo quer canto para vender as coisas, né? E aí você, de fato, o carnaval em especial, ele dita uma economia, né? Você tem a economia dos acessórios, dos brincos, da ombreira, da roupa, do sei o quê, da costura do abadá. Tudo tem uma economia, da maquiagem, dos brilhos. Quando chega lá em loco, aí você tem do churrasco, do pratinho, né? Da bebida, né? É muito bacana. Isso não acontece só
na Praia de Iracema, acontece tudo que é canto. Inclusive o povo da regional, pelo amor de Deus, Helena, eu credencio os ambulantes, organizo os ambulantes, a GFIS ordena. E aí é pra gente entender também que uma ação cultural, ela nunca se finda só ali em entretenimento e lazer, né? Então, além de ampliação de conhecimento, de repertório, de vivência que você tem a entrar em contato com a cultura e com a arte, ela mobiliza de forma direta muita gente. Eu até tenho uma discussão, quanto é que foi o carnaval? Quanto foi em artista? Falei, vamos trocar essa pergunta, quanto foi em artista, para falar, e quanto foi em trabalhadores da cultura? Porque um carnaval não faz só com artista, não. Se botar artista, não tem nem onde ele pisar, não tem palco. Quem que monta o palco não é o artista. Então, a gente também parar de achar que só o artista tem que ser contemplado no sentido de que é importante entender toda a economia criativa. É importante os artistas ali, para ter uma valorização dos cachês. Não existe Secretaria de Cultura sem artista. É muito importante dizer isso. Mas eu gostaria de provocar a ampliação de trabalhadores da cultura. É muita gente. Eu tenho de forma direta muita gente e eu tenho de forma indireta mais gente ainda. Então, por menor que seja um palco, acho que o nosso palco menor é o do Raimundo dos Queijos. Pode ver que a rua inteira de vendedor. Nosso palco maior, menor do Raimundo dos Queijos. Depois da mocinha, atolar de gente. Certo? E os outros todos são maiores do que esse. Todos. E todos eles mobilizam uma cadeia enorme, produtiva e criativa. E aí é muito bacana de colocar essas coisas. E eu tô doida para ver como é que vai ser essa pesquisa, para a gente ter dados. Né? Que é muito importante também que a cultura se interesse pelos dados. Porque fica tudo no campo do discurso. Discurso eu tenho o meu e tu tem o teu. Pesquisa tem uma informação e tem uma aplicabilidade real. Tem um dado concreto. Então, a gente colocou para rodar, a gente tinha X impacto no turismo, né? Agora vamos ver, a partir desses 20 polos, qual o tamanho do impacto econômico na cidade de Fortaleza. Né? O carnaval, o pré-carnaval, ele tem mais perfil de folia, né? Aquele chame todo. E o carnaval, ele tem um perfil muito mais tranquilo, né? Eu tenho dito muito que o carnaval de Fortaleza é procurado para quem quer ficar de boas. Você quer ali com a família, ver um bom show e tal. Né? Você vai ver também a Domingos Olímpio, com os desfiles dos maracatus, toda a tradição que tem, né, das loas e tal. Mas são perfis diferentes com outros, né? Tô falando de Aracati, né? Falando de Berberibe, são coisas diferentes. E tá tudo bem. Eu não sei, sinceramente, se Fortaleza tem que ficar disputando o Axé Music com outros, né? Ou disputar com o Recife. Acho que não se trata sobre isso, mas no que a gente se propõe de como é que se qualifica a experiência de ver o carnaval em Fortaleza. Certo? Mas eu vou ter depois para apresentar para vocês. A gente vai, inclusive, publicar os dados reais dos impactos econômicos com a descentralização. É uma pesquisa para o pré e outra para o carnaval, né? É a mesma equipe. Mas nós vamos entender a diferença, dá né? para entender. Massa. Secretário, você tocou num ponto, essa questão dos trabalhadores da cultura, até tinha notado essa questão que ele ia fazer. Assim, tem uma coisa que é uma marca, na verdade, desse segmento, é porque os trabalhadores desse campo cultural, né, eles trabalham muitas vezes num esquema muito precarizado, né? E aí eu queria saber, na verdade, eu sei que a gente falou que queria até fazer esse registro no podcast, né? A gente deu aqui toda a lista de cargos que a secretária Helena já ocupou, mas você é uma, como eu estava comentando para os meninos, você é uma pessoa de chão de fábrica também, né? Você é produtora de estar lá no chão e saber as coisas e tudo. Então, você tem essa experiência que é muito bacana, porque você conhece realmente a vivência. O que a secretaria consegue fazer ou pode fazer? Daí dentro desse campo aí, que acho que não é nem tão orçamentário, mas mais de articulação política mesmo, dá para fazer para melhorar a situação dos trabalhadores da cultura. Daí isso é uma coisa que a gente reclama. Eu me lembro que quando teve aquela coisa da flexibilização da CLT, eu conversei com a Maldson Ximenes, que é da ACR, né, Associação do Rock, que ele falou, isso aí os músicos vivem desde sempre, né? Assim, então, o que é que pode ser feito no âmbito das secretarias para superar ou para ajustar? Enfim, eu sei que é um campo muito particular, mas as pessoas vivem disso, né? Porque as pessoas acham que, na verdade, as pessoas são artistas ou trabalham com cultura porque acham bonito, mas que... É o seu trabalho, né? Eu comecei com 14 anos sendo apoio de produção e eu passei, acho que por todos os cargos até, né? Produção, assistente, apoio, assistente, produção, coordenadora, gerente, superintendente, diretora e secretária. Eu passei por todas as fases. Eu acho que a primeira coisa é como a gente qualifica essas pessoas, né? Eu acho que às vezes a gente tem
eu sentia muita falta, vou falar, eu enquanto trabalhadora da cultura, sentia muita falta de ter uma orientação de uma organização financeira, sabe? Eu sentia muito falta sobre isso. A gente tem que ter uma formação mais voltada para um mínimo de proteção social dos trabalhadores da cultura. Isso é a pauta que mais cobra. De todas as pautas dos trabalhadores da cultura, o que a gente é mais cobrado é de como a gente cria uma ordem de proteção social desses trabalhadores. Isso é pauta constante no Conselho, né? É tanto que uma das promessas de governo do prefeito Evandro, como é que você abre uma casa dos artistas, né? Assim, os mais novos ainda conseguem fazer 1, 2, 3 trabalhos, né? Mas aí, quanto mais vai passando a sua idade, mais vai diminuindo também a sua energia em relação a essas entregas, né? A querer pegar mais trabalho. E tem a questão de não é carteira assinada, não tem uma aposentadoria. Isso fragiliza tanto. O que a gente viu de artistas fragilizados porque não tem nenhuma segurança, né? Nenhuma previdência. Então, dentro de todo esse campo, eu acho que a gente tem que investir mais em formação e qualificação. E eu acho que a gente tem que pensar em uma estratégia de proteção social desses artistas. O que a gente vem discutindo em conferências, em conselhos é isso. Como é que a prefeitura abre uma casa dos artistas, como é que você mantém isso, como é que tem um mínimo de segurança. Né? Fui provocada também saber como é que, por exemplo, a gente tem ali uma segurança alimentar. Alguns artistas hoje é segurança alimentar. Segurança alimentar está nesse nível. A gente está fazendo algumas articulações a respeito disso, né? Com direitos humanos, com proteção social. Né? Tem os projetos estratégicos da prefeitura que envolvem segurança alimentar. Então, a gente está nessa construção junto com o Conselho, junto com as pastas, e a gente vai fazer algum desenho por aí. Mas hoje, Helena, a minha visão é que a gente invista em qualificação e a gente consiga avançar na proteção social dos artistas. Né? E aí eu tenho essa compreensão, Luísa Sela, que é secretária de Cultura do Estado, também tem essa compreensão. Então, como o próprio prefeito entende essa compreensão, tanto que se comprometeu no plano de governo. Então, como é que a gente consegue avançar aí e dar um mínimo de segurança, seja lá qual for, para o artista que já está contribuindo com a cena cultural de Fortaleza há muito tempo? Secretária, queria perguntar também, que eu acho que é um ponto assim, que perpassou, tirou muito do nosso tempo durante a gestão anterior, que era essas brigas que existiam entre prefeitura e governo do estado, e aí você tem uma briga, inclusive física, né? Física que eu falo, não que eles saíram na porrada, mas de disputas por espaços, né? Você tem a Ponte dos Ingleses, que gerou um ruído ali entre. Você tem o edifício, né? Que gerou o São Pedro, né? Que gerou também um ruído entre as duas gestões e tal. Como que está esse diálogo, né, com o governo do estado? Não especificamente, claro que envolve, né, mas não especificamente com a Secult, até porque você falou aí, tem um problema, questão de segurança alimentar. E aí você tem um programa do governo do estado, né, que é o Ceará Sem Fome, que não necessariamente está ligado à Secult, né? Mas enfim. Mas também está. Mas também está, né? É um programa que perpassa, né, as pastas também. Como que está esse diálogo hoje, né? E o que isso pode sair de frutos aí para a população de um modo geral? Não, a gente está muito feliz com esse cenário, né? Porque você tem pessoas minimamente alinhadas politicamente, porque a gente quer entregar enquanto política pública. Por exemplo, o Ceará Sem Fome, ele move todas as secretarias. Semana passada, a primeira-dama Lia, já junto com a primeira-dama Cristiane, convocou todos os secretários para a gente começar a pensar o Ceará, o Fortaleza Sem Fome, a partir do espelhamento do programa que a primeira-dama Lia está à frente. E aí você faz um grupo de trabalho com todas as secretarias para compor. Eu até pensei nisso no Conselho. Como é que esses artistas ou a casa seria um ponto permanente de receber também essas doações? Aí você tem que fazer os cruzamentos. Então, assim, isso é uma sinalização de como as coisas vão se comportar a partir de agora, né? A gente tem aí programas do Ministério da Cultura que precisa da participação da Secretaria de Cultura de Fortaleza, Secretaria de Cultura do Estado. Então, já em Brasília, me reuni com o secretário do Estado, o secretário de Cultura como secretária executiva e as diretoras do Ministério. Então, é muito mais propício acontecer, porque a gente está a fim de construir a mesma coisa, né? Tem a mesma disposição. Então, assim, para isso é bom demais. Eu estava no Dragão do Mar quando, né, ali as coisas também, prefeitura, governo, né? Quando você tem esse desalinho, fica tudo mais penoso e, assim, são muitos retrabalhos, né? Então, hoje não. Hoje você senta com as pessoas da prefeitura e as pessoas do governo do estado e a gente vamos aqui junto fazer acontecer.
Então, esse alinhamento aí dos planetas não é uma coisa fácil de acontecer. Prefeitura, governo e agora governo federal. É muito bacana chegar lá no ministério, né, e em menos de uma semana você conseguir agendamento com todo o secretariado, eu consegui o agendamento com a ministra, teve informações que eu só consegui lá, então eu tive suporte técnico, fui recebida por cada secretariado sobre o investimento federal. E aí também fomos junto com a delegação do Ceará, a Luísa estava lá, o secretário Rafael estava lá, toda a nossa equipe estava lá, o prefeito estava lá. Então a gente está vivendo lua de mel nesse sentido, né? Porque é mais propício toda a realização, porque os esforços eles vão acontecer porque é o mesmo objetivo. A coisa anda, né? Vai ter que andar. O secretário, tem um ponto, o Rodrigo tocou falou de um episódio do ano passado, que aí eu queria sua opinião, que foi esse caso que a gente teve do São Pedro, né? Foi um ponto ali de desgaste, inclusive, para a gestão passada, né? Que teve a prefeitura ali meio que tomou a dianteira, na verdade, desse processo de demolição em acordo com os então proprietários. E eu queria que você comentasse como é que vai ser o seu trabalho em relação, o que a gente pode esperar dessa gestão da Secult4 em relação à questão do patrimônio, porque o patrimônio me parece que também é um pouco de um vespeiro, porque é um terreno limitado, porque tem vários interesses, tem interesses econômicos, né? Assim, primeiro tem, acho que uma questão histórica, porque é uma cidade que, assim, a gente tem uma elite muito ignorante de mau gosto, né? Acho que o prédio tudo tem que parecer um Ray-Ban, espelhado, e tem essa coisa, essa estética meio Miami, que querem botar na cidade toda, e tem muitos interesses, a gente sabe que, na verdade, tem essa pressão, e essa pressão é uma pressão econômica, também é uma pressão política. Isso. Como é que está sendo a sua preparação? Não sei se você chegou a ser importunado ainda por isso. Mas rapaz, na primeira semana. Não tem como. Que é outra coisa que foi super urgente. Então, urgente quanto o carnaval foi o patrimônio. Eu me reuni com os ex-secretários na primeira semana, mudei chamar todos eles, convoquei, quis conversar. Foi muito bacana, assim, e eu acho importante também para a gente não chegar com a arrogância que a gente vai trazer o novo, né? Tem muita coisa que foi feita já nas gestões anteriores que são referências, né? E a Bia Furtado me disse, Helena, eu só tenho um conselho para lhe dar, assim, olhe para o patrimônio. Foi assim, ela levantou essa bandeira assim, com força, assim, olhe para o patrimônio, porque não é fácil, de fato. São todos os interesses que você falou em cima de uma decisão, né? Hoje mesmo eu estava com um processo e aí eu fui escutar a família também. A família queria, pelo amor de Deus, arquive, que a gente precisa desse dinheiro para sobreviver. E aí o meu coordenador, pelo amor de Deus, isso aqui é uma joia rara. Então, assim, tudo isso, os políticos, os empresariais e tal, e tem que ter uma sensibilidade, como é que uma coisa é joia rara para uma cidade, do ponto de vista de uma cidade, inclusive, carente de uma memória social, né, uma memória histórica, e um prédio representa tudo isso. Ao mesmo tempo, a família está há 4 anos esperando alguma decisão, o prédio está caindo, eles estão morando lá, negócio sem teto. Então, assim, a menina chorando. Então, assim, você tem que ter um equilíbrio entre todas essas sensibilidades, né? Na primeira semana, eu já tive que decidir sobre o Bangalô Aristide, né? Felizmente, eu tenho um procurador, né, o procurador Ali Leitão, que tem um entendimento de patrimônio muito, muito ligado ao nosso. Então, o coordenador de patrimônio, junto com a sua equipe, e o Conselho de Patrimônio, já estou na minha 2ª reunião de Conselho de Patrimônio, em menos de 2 meses. E aí, eles defendiam o não arquivamento do Bangalô, e aí, acho que da gestão passada, da Procuradoria, defendia o arquivamento. E aí, o Hélio já me liga, né, o procurador. E aí, secretária? Eu falei, não, eu vou decidir para manter o prédio. E aí, vamos aqui estudar com os meninos, nosso parecer, eu coaduno com o seu parecer, e faz. Né, o Frei Tito, a gente conseguiu o tombamento, quantos anos para um tombamento definitivo? Né, ao mesmo tempo, estamos escrevendo um projeto que vai pleitear o recurso do fundo a fundo entre governo e município para começar a obra no Frei Tito. Que é isso, tem que tombar, mas o que vai ser a partir de agora também, né? Então, a gente já teve uma série de decisões, assim, que, bom, meu filho, pensei. E, de fato, assim, para além, eu tenho o conselho que me fundamenta, né? São historiadores, são arquitetos, são intelectuais, são pessoas que trabalham com patrimônio há muito tempo. Eles traçam parecer junto com a minha equipe de coordenação do patrimônio e eu levo até o prefeito. Né? Então, que é uma decisão política que contempla uma série de interesses, como você falou. Né? Não vai ser um trabalho fácil, nem para a minha equipe, nem para o conselho, nem para mim, nem para o prefeito Evandro Leitão,
Mas até agora, eu avalio como vitória que a gente já conseguiu. Né? Quando você leva toda a família do Frei Tito, né? A irmã, né? Os cunhados, né? Todo mundo muito emocionado, estava esperando aquilo ali há muito tempo, né? Foi de uma grande sensibilidade do próprio prefeito, da gente, não, a gente vai assumir isso aqui. Mas tem outros processos no meio do caminho, né? Como é que a gente restaura os mercados dos Pinhões, né? Vila Vicentina, tem uma série de... O da Aerolândia é de vocês? Da Secretaria Regional, da Regional. O que está abaixo da cultura é o Mercado dos Pinhões e o seu anexo, que é o Mercado Cultural. Mas os dois são tombados, né? Secretária, eu queria que você falasse rapidinho Regional 3, eu acho, 3. Do Frei Tito mesmo, da casa lá do Frei Tito. O que tem de ideia para lá? Eu acho que foi muito marcante. Foi muito marcante. Uma semana antes, poucos dias antes, o Frei Xavier, né, ele deu uma palestra na Assembleia Legislativa falando do legado, tantas vezes esquecido. E no momento que a gente está com... É legal que tudo se alinha, né? A gente está com um filme... Ainda estou aqui concorrendo a 3 indicações no Oscar, a sociedade debatendo o sucesso de público que foi o filme, né? Dentro e fora do Brasil. Assim, a gente debatendo o desastre que foi a ditadura militar em todos os aspectos possíveis, né? E aí você tem um nome tão forte como o Frei Tito aqui, tem essa representação. O que está pensado para lá? Ele estava 6 anos, eu acho, esperando o tombamento definitivo, mas já tem um projeto arquitetônico que a gente vai colocar para disputar o edital e vai ser um centro de memória dele. Né, já tem um esboço do que seria centro de memória, conversado com a família, conversado com um grupo de trabalho que à época montado para discutir isso. E ele vai ser, assim, pelo que eu vi do primeiro piloto do projeto, é alguma coisa muito intimista. Eles vão explorar os cômodos da casa e a relação de história que o Frei Tito tinha com esses cômodos. E aí vão trabalhar, né, relatos, cartas, elementos, né, objetos. Né, essa esfera, né, essa atmosfera de casa, ela vai permanecer. Isso foi discutido junto com a família, discutido com os estudiosos e com o grupo, acho que é Plano B, a empresa que fez o projeto tipográfico. Tá super bonito, super bonito. Espero que seja inaugurado o mais rápido possível. É isso. Secretária, a gente quer agradecer demais aqui a sua participação. Acho que foi super legal, né? Super pra frente a conversa. Deu pra gente entender o que tá sendo feito. Acho que deu para as pessoas também acompanharem que tá sendo feito, né? Tem muita coisa sendo feita. E a gente torce demais para que dê certo, porque, como foi falado aqui, né? Mexe com a vida de muita gente. Né? De muita gente. Então, em nome de todo o Grupo Opinião CE, a gente agradece aqui a sua participação. Ave Maria, quer falar? Fala. Eu vou falar. Eu até falei quando a Luísa veio aqui, eu tenho um prazer muito grande de receber as pessoas da cultura, da gestão da cultura. Assim, eu trabalhei muito tempo nessa área especificamente. Eu levo pro lado pessoal, como eu digo assim, né? Então, realmente, eu também parabenizo pelos trabalhos que têm sido feitos e tudo. E a gente torce que realmente esteja uma gestão aí que seja marcante e tudo, que entregue muitas coisas boas para Fortaleza, né? Que a gente sabe que como a cultura ela tem esse impacto que é mal medido muitas vezes, mal mensurado nessa questão de investimento. Quanto você gastou e tudo, e a gente nunca vê o quanto é que aquilo repercute, né? Isso. Em vários sentidos, Isso. Simbolicamente, humanamente e financeiramente também, que A gente tem que começar a medir e projetar essa medição, né? Eu agradeço muito, eu acho que a comunicação ela cumpre um papel fundamental dentro da nossa gestão, porque é o nosso principal canal de diálogo com todos os públicos, é o momento que a gente tem para poder dizer o que está acontecendo, para falar o que está rolando dentro da carne da secretaria. Eu fico muito feliz com a abertura do espaço, pretendo voltar mais vezes. E, por favor, continue convocando, porque essa relação com a imprensa, ela espalha o que a gente constrói. E precisa, porque aí eu volto pro primeiro ponto que eu falei com você. Quando há o silêncio, não há uma relação, né? Há uma projeção de relação que pode ser boa ou ruim. E a gente quer estar perto e a imprensa faz um papel fundamental nessa aproximação. Muito obrigada. A gente que agradece, já fica aí marcado depois do carnaval, viu? Já deixa marcado. Ave Maria, me deu pelo menos um dia de folga para não chegar aqui. Uma semaninha, uma dá pra dormir. Uma semaninha para ir lá na serra, né? Tirar 2 dias de cochilo. Então, eu quero te agradecer também pela parceria. A gente segue juntos aqui. Obrigado, Rodrigo. Estamos aí logo mais em outros projetos aqui. Massa. Te agradecer também, né, pela parceria, pela audiência. Se você ainda não acompanha a gente nas nossas redes sociais,
pode acompanhar, né? A gente tá no Instagram, no Facebook, no TikTok, tá em todo canto. No antigo Twitter, hoje é o X, né? Ainda. Então a gente tá em todo canto aí para passar essas informações também. Se você ainda não segue a gente aqui no YouTube, não é inscrito, né? Basta se inscrever, você não paga nada para isso. Aproveita, comenta, compartilha, divulga, né? É sempre importante também estar compartilhando notícias e notícias boas, né? Então dessa forcinha aqui também e ativa o sininho para saber todas as novidades. Então, o Questão de Opinião de hoje fica por aqui, né? Mas a gente volta em breve. Então, até logo.